I can do it. I guess. No, you right. You sit down. How many minor prophets are there? Quantos são os profetas menores? Okay. 12. They start with Hosea Começa com Oséias and end with Malachi. e termina com Malaquias. So what is the theme of Hosea? Qual que é o tema de Oséias? Okay, it's an unfaithful Israel has a faithful God. Uma Israel infiel tem um Deus que é fiel. Or you can think about adultery and spiritual adultery. E você pode pensar também no adultério e no adultério espiritual. But judgment and then restoration. E o juízo e depois a restauração. All right, Joel. E Joel, What's in the book? o que temos em Joel? Day of the Lord. Day of the Lord. Dia do Senhor. And what is the great illustration of the coming day of the Lord? E qual é a grande ilustração desse dia do Senhor? It's the locust invasion. É a invasão dos gafanhotos. What is Amos about? E qual é o tema de Amós? The God who has a covenant with his people. Hã? God's patience, long suffering. Okay. Remember, we have the message of judgment on all of the surrounding nations. Lembra que fala sobre o julgamento dos povos vizinhos de Israel. Okay. And then it comes on Judah, and then it comes on Israel. E vai lá, passa por Judá e depois chega a Israel. Obadiah. E Obadias. Pride precedes the ruin. Pride precedes. Okay. All right. Somebody else tell me something about Obadiah. Que mais? Alguém pode falar sobre Obadias? The judgment of Edom. All right. Judgment of Edom. Who is Edom? E quem é Edom? Descendants of Esau. Okay. Descendants of Esau. What do they call Edom today? E Edom é chamado do que hoje? Modern day name. O nome atual deles? Jordan. A Jordânia. All right. Jonah. Muito bem. E Jonas? Vimos hoje de manhã. God's compassion on Gentiles. A compaixão de Deus sobre os gentios. I would encourage you to review these so that you can keep in mind what's in these books. Eu gostaria de encorajar vocês a estar revisando, né, as anotações para vocês não se esquecerem. All right, so tonight we come to the book of Micah. E hoje à noite nós chegamos no livro de Miqueias. Now this is a prophet who writes basically 3 messages. Esse é um profeta que escreve basicamente 3 mensagens. Chapters 1 and 2. No capítulos 1 e 2. Chapters 3, 4 and 5. Depois nos capítulos 3, 4 e 5. Chapters 6 and 7. E depois os 6 e o 7. Now, Micah proclaimed God's plan to bless Israel and all the world through Israel. Miqueias escreveu sobre o plano de Deus, né, para abençoar Israel
e para abençoar todas as nações através de Israel. And so what we'll see is there is God's indictment or condemnation of Judah and Israel. E vamos ver então também que Deus, da condenação de Deus para com Judá e Israel. And God's judgment will come because of their sins. E o julgamento deles virá como consequência, né, dos seus pecados. But there is coming a future ruler. E que virá um governante futuro. And he's going to forgive E ele Israel and deliver her. E ele vai perdoar Israel e vai libertar Israel. So I'm sitting on something. All right. Now Micah is very burdened for his country. E Miqueias carrega um peso pelo seu povo. But he is waiting very expectantly for the Lord's deliverance. E ele está esperando com grande expectativa pela libertação que Deus vai trazer. So we have in Micah the fall of two kingdoms. E nós vemos em Miqueias, né, a queda de dois reinos. The two kingdoms are the northern kingdom and the southern kingdom. Esses dois reinos são os reinos do norte e o reino do sul. So the northern kingdom is going to fall first. E o reino do norte vai ser o primeiro a cair. What's the name of the northern kingdom? Qual é o nome do reino do norte? And when does it fall? E quando que é a sua queda? 722 BC. 722. Okay, and who destroys the northern E kingdom? quem destrói esse reino do norte? Assyria. All right. The southern kingdom is called what? E o reino do sul, qual é o nome deles? Judah. And when does Judah go into captivity? E quando que foi a queda ou quando que Judá foi levado à cativa? Okay. 586. And who takes them into E captivity? quem os leva no cativeiro? Babilônia. What is the capital of Israel? Qual é a capital de Israel? Samaria. Samaria. Who was the first king? Quem foi o primeiro rei de Israel? In the northern kingdom, No reino do norte, Jeroboam. Jeroboão. And where did he set up two idols? E foi onde que foi que ele estabeleceu dois ídolos? Dan Dan and e Bethel. Betel. Okay. I'm glad you're learning this. Que bom que vocês estão lembrando. All right. So Micah is going to prophesy before the fall of the northern kingdom. E Miqueias, a profecia de Miqueias acontece antes da queda do reino do norte. And then he's going to turn his attention to the southern kingdom. E depois ele vai voltar a sua atenção para o reino do sul. So in Micah we have the fall of two kingdoms, but we see also that God is going to raise up a future ruler. Então em Miqueias nós vemos, né, a queda dos dois reinos, mas também aprendemos sobre a vinda de um governador futuro, né, enviado por Deus. So the author is a man named Micah. E o autor é esse nome chamado de Miqueias. Now, that's a short name for Micaiah. Isso é um nome abreviado de Micaías. Okay. And it means who is like Yahweh. E o nome dele significa quem é como o Senhor, quem é como Jeová. This suggests what is stated in Micah 7:18.
E isso é sugerido conforme vemos em Miqueias 7 when Micah says, "Who is a God like you?" e versículo 8, onde diz: quem é como Jeová? You don't have, okay. Não. Who is a God like you is the question. Quem é um Deus como o Senhor? É uma pergunta. Pardoning iniquity, passing over the transgression of the remnant. That's verse 8? 18. 18. That's why I'm lost. É 18, eu falei 8, desculpa. É que ali está escrito 8, né? É o 7, versículo 18. Está lá que dizendo: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Okay. We have a wonderful hymn in English Nós temos um hino muito belo no inglês, called Great God of Wonders. e o nome desse hino é o Grande Deus de Maravilhas. And it's based on this verse. E ele é baseado nesse versículo. And it talks about God's grace in giving pardon. E o hino fala sobre a graça de Deus, né, em conceder o perdão. So, before I come back next year, Dudu and Zeka will learn this. E quando voltar ano que vem, vocês vão aprender com o Dudu, com o Zeca, a cantar esse hino. It's a marvelous song with wonderful text. É um hino muito lindo e com uma letra também maravilhosa. All right, when did Micah write? E quando foi que Miqueias escreveu? Well, we are told that he prophesied during the reign of 3 different kings. É dito que ele profetizou durante o reinado de 3 reis diferentes. And we know the dates of those kings. E nós sabemos as datas, né, do reinado desses reis. They go from 750 down to 687 BC. E cobre o período do ano 750 até o ano 687 a.C. And so Micah is going to give a prophecy about the downfall of the northern kingdom. E Miqueias então vai profetizar sobre a queda do reino do norte. And he will see that. E ele vai ver isso acontecer. But then he will also give prophecy to the southern kingdom. E depois ele também vai profetizar, né, sobre a queda do reino do sul. And so the time that he wrote is probably around 700 BC. Então, o tempo que ele escreveu isso deve ter sido mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. All right, theme and purpose. E qual o tema e o propósito? Remember that all of these prophets are writing to show how people have violated the covenant. Lembre-se que todos esses profetas, né, eles escreveram para lembrar o povo de como eles haviam violado a aliança. This is the Mosaic covenant. Aqui estamos falando da aliança mosaica. It's a covenant between God and Israel. É uma aliança feita entre Deus e Israel. And God said in that covenant, if you obey, there's blessing. If you disobey, there's cursing. E Deus disse nessa aliança, né, se vocês me obedecerem, serão abençoados. Se me desobedecerem, serão amaldiçoados. So when you start reading about all of the sins of the people, you can find all of those sins in the law. E quando você lê sobre todos os pecados, né, que eles cometeram, você encontra esses pecados na lei, explicados na lei. And so there's nothing new. Então não é nenhuma novidade. And so the prophets are going to say, these are the sins that you are committing. E os profetas então vão demonstrar, dizer, olha, esses daqui são os pecados que vocês têm cometido. And here is the judgment on those sins. E aqui está o juízo que virá por causa desses pecados. However, God also made other covenants with
the people of Israel. Mas Deus fez também outras alianças com o seu povo, né, com Israel. And God will keep those promises no matter what Israel does. E Deus vai guardar essas promessas, né, não importa o comportamento de Israel. And so even though the northern kingdom has been destroyed, Então, mesmo que o reino do norte foi destruído it was never restored. e nunca foi restaurado, Nevertheless, God said, the day will come when I will restore it. mas Deus diz, entretanto, chegará o dia em que ele será restaurado. The southern kingdom was in captivity for 70 years. O reino do sul, né, esteve cativo por 70 anos. And in grace, God brought them back to the land. E na misericórdia, ou na graça, Deus os trouxe de volta para a terra. But again, they went apostate. E de novo, eles se apostataram. And when God sent His Son to be their Messiah, E quando Deus enviou o seu filho como Messias, they rejected Him. eles rejeitaram. And so God, once again, destroyed the nation of Israel. E então Deus, mais uma vez, destruiu a nação de Israel. But there are promises that God has made that have not been fulfilled. Mas existem promessas que Deus fez que ainda não se cumpriram. But God must fulfill every promise. Mas Deus precisa cumprir todas as suas promessas. And so we read in these prophets that God will bring great judgment on the nations. E portanto lemos nesses profetas, né, que Deus vai trazer grande juízo sobre a nação Because of covenant violation. por causa da violação da aliança. And so the prophets are calling the people back to obedience. E os profetas então estão chamando o povo de volta à obediência. But the warning is, if you persist, God will destroy you. E ele chama a atenção deles dizendo que se vocês persistirem nesse erro, Deus vai destruir vocês. But we always have the promise of a future restoration. Mas sempre vemos a promessa de uma restauração futura. So Micah exposes the sinfulness of Israel and Judah. Então Miqueias, ele expõe, né, a pecaminosidade de Israel e de Judá. And he shows the holiness of God, E ele mostra também a santidade de Deus, the righteousness and justice, a justiça de Deus, and he demonstrates that God is absolutely just in bringing judgment on his people. e ele diz que Deus é perfeitamente justo ao trazer o juízo sobre o seu povo. And in Micah we have the language of a law court. E em Miqueias nós encontramos uma linguagem bastante jurídica, como de uma corte, In which God brings accusation against his people, onde Deus então faz acusações contra o seu povo, and then he proves their guilt, e daí ele prova que eles são culpados, and he announces the sentence. e aí ele então decreta a sentença deles. And so Israel and Judah both will be accused of many sins. Então tanto Israel como Judá serão acusados de muitos pecados. Sins that continue in nations even till this day. Pecados que até hoje, né, são cometidos por muitas nações, Such as bribery among judges, como por exemplo suborno, como por exemplo suborno de autoridades. and then you have prophets and priests who are using their position to get wealth for Aí themselves. tem também um caso de profetas e sacerdotes que estão usurpando da sua autoridade para se enriquecer. But then you just have other people who are exploiting others. E tem também casos de outras pessoas, né, explorando o seu próximo. So we will notice some of these sins. E nós vamos então perceber alguns desses pecados. All right, next one there, Zecca. Of course, this discipline on the nation demonstrates God's love. E é claro que essa disciplina sobre a nação demonstra, né, o amor que Deus tem pela sua nação. God's discipline on the
nation was ultimately to bring the people back to himself. A disciplina de Deus, né, sobre a nação era, em última instância, para que ela voltasse para Deus. And one day God will restore his people. E haverá um dia em que Deus vai restaurar o seu povo. So the theme of judgment is very prominent in each of Micah's 3 messages. Então o tema do julgamento é proeminente, né, em cada uma das 3 mensagens de Miqueias. But he also stresses this restoration. Mas ele também enfatizou esse ponto da restauração. Micah also talks about the remnant in each of his 3 messages. E além disso, Miqueias fala também sobre esse remanescente, né, em cada uma das 3 mensagens. So let's notice some verses very quickly. Então vamos observar alguns desses versículos rapidamente. Micah 2:12. Miqueias 2:12. I will surely assemble all of you, O Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. We have to be careful in reading Micah because sometimes most of the time he uses Israel just for all of the Jewish people. Temos que tomar bastante cuidado quando estamos lendo Miqueias, porque muitas vezes ele se refere a Israel, mas ele está querendo dizer toda a nação, não só do norte. In many other of the prophets and in the historical books, we have a distinction between Israel in the north and Judah in the south. Muitos dos outros profetas, né, fazem essa distinção entre Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. But frequently in this book, mas frequentemente aqui em Miqueias, Israel is going to be used for all of the people. Israel vai ser usado referindo-se a toda a nação. Now notice he also calls them Jacob. E veja que ele também os chama de ó Jacó. Jacob was Israel. Jacó era o nome de Israel. Okay. But frequently when the people are addressed as Jacob, mas muitas vezes quando o povo é endereçado com esse nome Jacó, remember the character of Jacob was not the best. Lembra que o caráter de Jacó não era dos melhores. So frequently when the people of Israel are addressed as Jacob, it means you're not doing too well. Então, muitas vezes quando ele fala que chama o povo de Jacó, ele está enfatizando que eles não estavam agindo tão bem. In Micah 4:7, e lá Miqueias 4:7, I will make the lame a remnant and the outcast a strong nation. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. In Micah 5:3, Miqueias 5:3 says the remnant of his brethren shall return to the children of Israel. End of the verse. Então o restante dos irmãos, a parte B do versículo. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. And then in verses 7 and 8 he talks about the remnant of Jacob. E lá no versículo 7, também no 8, ele fala do remanescente de Jacó. The remnant is a reference to those who are believers in Israel, or in the whole nation. O remanescente é aquele povo que é crente, que é fiel, que sobrou, né, do povo. So even though the vast majority of the people may be apostate and in rebellion against God, então mesmo que a maioria do povo seja apóstata e esteja em rebelião para com Deus, there is always a believing remnant. Há sempre aquele pequeno grupo remanescente de crentes. All right. And so Micah teaches that in the future Yahweh will restore the people of Israel to a place of prominence in the world. E Miqueias ensina que no futuro Israel será restaurada e terá um lugar de proeminência entre as nações. And in this book, especially, we see how prominent the Jews will be
when they are restored. E nós vamos ver especialmente nesse livro quão proeminente Israel será no mundo quando ela for restaurada. All right, key words in this book. Palavras-chave nesse livro It's the command to hear. é o comando de ouvir, a instrução de ouvir. You need to listen when God speaks. Vocês precisam ouvir quando Deus está falando. So God speaks and we don't want to hear. Então Deus fala e muitas vezes nós não queremos ouvir. But also because of the emphasis on judgment, Mas também por causa da ênfase do julgamento, we find the words destruction and desolation. nós temos as palavras destruição e desolação. But also there is that emphasis on restoration, E também existe a ênfase para restauração. and we find the word to gather or to assemble 7 times. Então nós vemos essa palavra reunir e ajuntar 7 vezes. So let's look at some key verses here. Vamos olhar então alguns versículos chave. Okay, in verse 5 of chapter 1. No versículo 5 do capítulo 1. Okay, let's read these one at a time. Então vamos ler um de cada vez, né? São 4 versículos. Chapter 1, verse 5. Go ahead. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? All right, Samaria is the capital of the northern kingdom. Muito bem, Samaria, né, é a capital do Reino do Norte. And often when you find Samaria, it does refer to the kingdom and not simply to the city. E geralmente quando você lê aqui Samaria, é uma referência ao reino todo, e não apenas à cidade. He talks about the high places of Judah. E ele fala dos lugares altos, né, de Judá. Now, high places, when we find this in the Old Testament, typically refers to places where they had idolatry. Esses lugares altos, né, geralmente eram os lugares onde eles praticavam a idolatria. And God has told them that they should tear down the high places. E Deus diz para eles que eles deveriam derrubar esses altares em lugares altos. But nevertheless, we have Jerusalem, that's the capital of the southern kingdom. E aqui também fala de Jerusalém, né, que é a capital do Reino do Sul. And the indication is that they also are involved in idolatry. E a indicação então é que eles também, né, estão envolvidos em idolatria. Oh, in verse 6, Versículo 6. I will make Samaria a heap of ruins in the field. Por isso eu farei de Samaria um monte de entulho no campo aberto. Samaria sits on a hill. Samaria então ficava, né, num alto monte. And when he says I'm going to make it a heap of ruins in the field, it's a figure that God is going to destroy the city. Então, quando ele fala aqui que ele fará de Samaria um monte de entulho em campo aberto, ele está dizendo que ele vai destruir a cidade. And then by extension, this will apply to the nation. E como extensão, né, isso vai se aplicar também à nação toda. But here we have specific reference to Samaria, the capital. Mas aqui ele fala da Samaria, especificamente da capital, né? And the Assyrians are going to completely destroy that city. E os assírios vão chegar e destruir completamente essa cidade. And this will be after a 3-year siege. E isso vai ocorrer depois de um cerco de 3 anos. And so this is describing that destruction. E aqui então está descrevendo aquela destruição que vai acontecer. All of her carved images shall be beaten to pieces.
verse 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. The carved images, of course, refer to idols. As imagens esculpidas, né, obviamente é uma referência aos ídolos. And all her pay as a harlot shall be burned with fire. E todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Now, what he's saying is that they have been unfaithful to God, Então o que ele está dizendo é que eles têm sido infiéis para com Deus, as was illustrated in the book of Hosea, como vimos, foi ilustrado lá no livro de Oséias. and she has taken her pay as a prostitute and used it to buy idols. E ela então recebeu o seu pagamento enquanto prostituta e ela usou desse pagamento, desse dinheiro, para comprar os seus ídolos. And so he says, all her idols I will lay desolate. E aí então ele diz que eu destruirei todas os seus ídolos, For she gathered it from the pay of a harlot, visto que o que ela ajuntou foi com o ganho da prostituição, como salário de prostituição. and then the last sentence, E a última frase aqui they shall return to the pay of a harlot, fala que tornará a ser usado como salário de prostituição. Okay, the Assyrians are going to come in, Então os assírios vão chegar, they will destroy the city, vão destruir a cidade and all of these idols, e todos esses ídolos, but they're going to take the gold and the silver from these idols, mas eles vão extrair desses ídolos, né, todo o ouro e a prata, and they're going to use that money e eles vão usar esse dinheiro to go hire a prostitute. para ir contratar uma prostituta. So, very hard language here. Então é uma linguagem bem forte. So in verse 8, E no versículo 8, this is Micah's testimony. aqui temos o testemunho de Miqueias. He says, I'll wail and howl. This is great lamentation. Ele diz: por causa disso chorarei e lamentarei. I will go stripped and naked. Andarei descalço e nu. This is something that prophets did more than once. Isso era algo que os profetas faziam mais de uma vez. Certainly this would get attention, Isso fazia com que ele ganhasse a atenção das pessoas. but it would also show their great distress. Mas também era uma demonstração, né, do grande estresse que eles estavam passando. And he says, I'm going to wail like a jackal E ele fala que aqui eu uivarei como um chacal and a mourning like the ostriches, e gemerei como um filhote de coruja. who would make this mournful sound at night. Como uma coruja, né, que faz esse som à noite. So Jeremiah is called the weeping prophet, but we see that Micah did this also. Então conhecemos Jeremias, né, como o profeta chorão, mas nós vemos aqui que Miqueias também estava chorando. And why is he going to weep like this? E por que ele vai chorar e lamentar dessa In forma? verse 9, because her wounds are incurable. Fala no versículo 9: pois a ferida dela, de Samaria, é incurável. It has come to Judah, E chegou a Judá. to the gate of my people, to Jerusalem. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. So what was true in the north has now also come to the south. Então o que era uma verdade sobre o reino do norte, agora também era verdadeiro sobre o reino do sul. And so Micah weeps greatly for his people. E então Miqueias lamenta muito por causa do seu povo. In chapter 5, verse 2, No capítulo 5, versículo 2, this is a verse with which you are probably familiar. esse é um versículo que talvez você é familiarizado com ele, Because it is quoted in Matthew chapter 2. porque ela é citada em Mateus capítulo 2. And the rabbis of Jesus' day
understood this verse very well. Os rabinos, né, nos tempos de Jesus, entendiam muito bem esse versículo. Go ahead and read it. Diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Bethlehem means house of bread. Belém significa a casa do pão. Beit, house. A padaria. Bake. Beth, yeah, the first part. Então, Beth é assar. Lechem E is Lém, bread. né? Lém é pão. Lechem is bread. Yeah. So it's house of bread. Então, é a casa do pão. Ephrathah was a region around Bethlehem. E Efrata era uma região em volta de Belém. So there were several other cities named Bethlehem. E como haviam muitas outras cidades chamadas de Belém, Ephrathah designated which one it was talking about. a Efrata então especifica qual Belém está se referindo. And Ephrathah means fruitful. E Efrata significa aquilo que é frutífero. Of course, this is the city of David. E, claro, isso é a cidade de Davi. This is the city from which Naomi went out É a cidade de onde Noemi saiu and then came back with her daughter-in-law Ruth. e depois voltou, né, com a Ruth. Ruth married Boaz and became the great-grandmother of David. E Ruth casou-se com Boaz, né, que se tornou da linhagem de Davi. Davi veio da linhagem dessa união. Now, it was a very small place. E era um lugarejo, cidade bem pequena. And the prophecy here is, though you are little among the thousands of Judah. E aqui diz, embora pequena entre as muitas clãs de Judá, They had thousands of cities eles tinham muitas cidades and towns and small e villages. pequenos vilarejos. Yet out of you shall come forth to me De ti virá para mim the one to be the ruler in Israel. aquele que será governante sobre Israel, Whose goings forth are from old, from everlasting. suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Now, this statement, from old, from everlasting, Essa frase, né, de origens no passado distante, this is an expression that indicates eternity. isso é uma expressão que indica a eternidade. In fact, this is the strongest statement for eternity found in the Bible. Inclusive, essa é a expressão mais forte para a eternidade em toda a Bíblia. This is used for the eternal existence of God. Esse termo é usado para a existência eterna de Deus. For example, in Psalm 90, verse 2, Por exemplo, lá no Salmos, capítulo 90 e versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Now, this says that there is going to be one from Bethlehem E aqui está dizendo, né, que vai haver alguém de Belém, and his goings forth are from old, from everlasting. e fala que suas origens são eternas, né, de tempos antigos, passado distante. So this is saying that the one who is going to come
from Bethlehem has always existed. Então isso está dizendo que aquele que viria de Belém, na verdade, ele sempre existia. So this is a prophecy about the birth of Christ. Então isso daqui é uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Now he's going to be born into the human race, true humanity, Ele vai nascer como uma criança, como um ser humano, but he is also God. mas ao mesmo tempo ele é Deus Always has been. e sempre foi Deus. There never was a time when he wasn't God. Nunca houve um tempo onde ele deixou de ser Deus. And so this one who is going to be born in Bethlehem, Então esse que vai nascer em Belém, who's going to be a ruler over que vai Israel, ser o governante sobre Israel, he has eternal existence. ele existe eternamente. But his humanity is going to have a beginning. Mas ele, enquanto ser humano, ele terá um início. All right, we'll go on to the next verse, chapter 6, verse 8. Agora vamos para a próxima referência no capítulo 6, versículo 8. Go ahead and read it. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. That sounds pretty simple, doesn't it? Parece bem direto ao ponto, né? This all God requires. É tudo isso que Deus exige. Do justice, Pratique a justiça, always do what's right according to God's standard. faça sempre o que é correto, segundo o padrão de Deus. Love kindness, Ame a fidelidade walk humbly with God. e ande humildemente com Deus. Okay? Now go do it. Vai lá agora então e faça. But that's what he's saying. This is what God requires. Mas é isso que ele está dizendo, é isso que Deus exige. All right, chapter 7, verse 18. Capítulo 7, versículos 18 Okay. ao 20. Who is a God like you? Quem é comparável a ti, ó Deus, Because he pardons iniquity, que perdoas o pecado he passes over whatever you have there. e esquece a transgressão? He doesn't retain his anger forever, Tu que não permaneces irado para sempre, because he delights in hesed. mas perdi aqui. Mas tens prazer em mostrar amor. Recebe. See, this is that word. Sometimes it's translated love, sometimes mercy. Então aqui temos essa palavra que às vezes é traduzida como amor, às vezes como Loving misericórdia, kindness. às vezes como bondade. The translators were not consistent. Os tradutores não foram muito consistentes. This is the word that means loyal love, Essa é a palavra que significa amor leal, or God's covenant love. ou aquele amor de Deus, um amor de aliança. So God has declared that he will love Israel, and that will never change. E Deus então declarou que ele vai amar Israel e isso nunca vai mudar. Just as God loves you, Assim como Deus ama você, and that will never change. e isso nunca vai mudar. God will never love you more than he loves you right now. Deus nunca vai amar você mais intensamente do que ele já ama hoje. Because his love is perfect, it's infinite. Porque o amor dele é perfeito, ele é infinito. By the same token, he will never love you less E com a than he mesma, loves you now. da mesma forma, ele nunca vai te amar menos do que ele te ama hoje. So tomorrow you may go out and do some horrible thing, Então amanhã você pode acordar e fazer algo terrível. and he will not love you less. E ele não vai te amar menos por isso. His love is unchanging. O amor dele é imutável. Who has a God like that? Quem tem um Deus assim? Nobody. Ninguém. You know one of the great problems with the God of Islam? Sabe qual é um dos grandes problemas, né, com o Deus do Islã? He doesn't love.
é que ele não ama. They talk about his mercy, Eles falam da misericórdia dele, but he doesn't love. mas ele não ama. And there's no forgiveness of sins. E não existe o perdão de pecados. See, and the hope of the Muslim is that God will overlook their sins A esperança de um islâmico é que Deus vai virar a sua face aos pecados deles. and see how they have behaved during their fast days, E Deus vai observar os dias em que eles estavam and just ignore their sins jejuando, e os pecados ele vai ignorar. and maybe take them to paradise. E aí talvez eles vão ser levados ao paraíso. But you see, the gods of the world never deal with sin. E veja que os deuses falsos, né, os deuses do mundo, eles nunca tratam do pecado. We have good news. Nós temos boas novas. We call that the gospel. Chamamos isso do evangelho. What is that good news? E qual é a boa nova? The good news is that God has done something about my sin. A boa notícia é que Deus fez algo sobre o seu pecado. The gospel O is evan- that Christ died as a substitute for our sins. o evangelho é que Cristo morreu como substituto dos nossos pecados. That's the good news. Esse é a boa notícia. And if you don't tell people that, you have not given them the gospel. E se você não falou disso para as pessoas, você não entregou o evangelho para elas. It's the fact that Jesus Christ is our substitute and paid our penalty. É o fato de que Jesus se tornou o nosso substituto e ele pagou a nossa pena. How can God forgive any sin? Como pode Deus perdoar qualquer pecado? God's love cannot save us. O amor de Deus não pode nos salvar. Impossible. É impossível, Because God is a God of justice. porque Deus é um Deus de justiça. Justice demands a penalty for sin. A justiça exige uma penalidade pelo pecado. Now, God does love His creation, E sim, Deus ama a sua criação, and He loved His creation and provided salvation. e Ele amou a sua criação e providenciou a salvação. In John 3:16, Lá em João 3:16, anybody know that verse? alguém conhece esse versículo? What in your translation? We have God so loved. What do you have? God loved the world what? In such a way. In such a way. In such a way. Yeah. This is the demonstration of God's love. Nós temos, né, em João 3,16 uma demonstração do amor de Deus. See, God did not express His love by saving us, Deus não expressou o amor dele ao nos salvar, but giving His Son to be the Savior. mas ao dar o seu Filho para ser o Salvador. The good news, God did something about my sin, A boa notícia é que Deus tratou com o meu pecado. and what He did was to send His Son E o que Ele fez para com o meu pecado foi entregar o seu Filho to die in our place. para morrer em nosso lugar. Who has a God like that? Quem tem um Deus comparável a esse? And there is no one. A resposta é ninguém. There is no religion in the world Não existe nenhuma religião no mundo where they have a God who's going to forgive sin, que tenha um Deus que vai perdoar o pecado, because we're the only one that has a Savior who did something about sin. porque nós somos os únicos que temos um Salvador que fez algo pelos nossos pecados. And He doesn't retain His anger forever. E Ele não permanece irado para sempre. So He's going to bring great judgment on His people. Então Ele vai trazer um grande juízo sobre o seu povo. But He's not going to be angry forever because He delights in this loyal love. Mas Ele não vai permanecer irado para sempre, porque Ele tem prazer
em mostrar esse amor leal. So in verse 19, Micah 7, Então lá no versículo 19, né, de Miqueias 7, he will again have compassion on us, mostrarás de novo, terás compaixão de nós, and he will subdue our iniquities. pisarás as nossas maldades, You will cast all our sins into the depths of the sea. e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Which means they're going to be gone forever. Significa que eles vão desaparecer para todo sempre. And then verse 20, E aí no versículo 20, you'll give truth to Jacob, mercy to Abraham, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão, which you have sworn to our fathers from days of old. a misericórdia às quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. It's interesting that Orthodox Jews today, E é interessante que os judeus ortodoxos hoje, they have an annual festival that they observe. eles celebram uma festa que é anualmente observada. It's not one found in the Bible. Não é uma que está na Bíblia. Nevertheless, they have this observance, Mesmo assim, eles guardam essa festa. something they do after the Day of Atonement. É algo que eles fazem depois do dia da expiação. And they will go down to a stream that has running water. E eles vão para um ribeirão onde tem água corrente. And they will read the last 3 verses of Micah. E eles leem esses 3 últimos versículos de Miqueias. And then they will throw things into the water, little pieces, like little pieces of paper. E aí eles pegam pequenas coisas como pedaços de papel e eles jogam na água. Or other things that will float. Ou outras coisas que vão flutuando na água. And the water carries them away. E a água leva então aquilo embora. And they will recite these verses. E aí eles citam, né, esses versículos. Who's a God like you? Quem é comparável a ti, ó Deus, Pardoning iniquity, que perdoas o pecado passing over the transgression of e the remnant. esqueces a transgressão do remanescente? He doesn't retain his anger forever because he delights in loving kindness. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Okay. Beautiful. Lindo, né? He'll cast all our sins into the depths of the sea. Ele vai atirar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. And so while these people have not put faith in Jesus as their Savior, E mesmo que essas pessoas não colocaram sua fé em Jesus como Salvador, nevertheless they recognize that there is this God mas ainda assim eles reconhecem que esse Deus existe. a God of compassion, a God of mercy. Um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. And it's also interesting that in these verses 18 and 19, E é interessante, né, que nesses versículos 18 e 19, you have iniquity, você tem a palavra transgressão ou É. iniquidade, yeah, you've got iniquity, transgression, você tem pecado, né, e transgressão. and then in verse 19 you have the word sin. E aí no versículo 19 tem de novo, né, pecados. Any kind of sin, Qualquer tipo de pecado. no matter what kind of sin it is, Não importa qual o tipo de pecado, God will take care of all of them. Deus vai resolver todos eles. So Micah announces coming catastrophe on 2 kingdoms. E Miqueias, então, ele anuncia a calamidade vindoura nessas 2 nações. So the last 2 chapters are key chapters in this book. E os últimos 2 capítulos, né, são capítulos chaves nesse livro. Okay, we saw verse 18. Nós vimos agora o versículo 18, né? But earlier in verse 7, Mas antes, no versículo 7, I will look to the Lord
Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, I will wait for the God of my salvation. esperando em Deus, o meu Salvador, My God will hear me. pois o meu Deus me ouvirá. Okay, let's get some more specifics about this book. Muito bem, vamos pegar algumas coisas um pouco mais específicas sobre esse livro. Micah is a great writer. Miqueias é um grande escritor. Much of this is lost in our translations, Infelizmente, muito dessa qualidade é perdida nas traduções. but he has a tremendous sense of humor. Ele tem um senso de humor tremendo. And so even in the message of judgment, he maintains his perspective. Então, mesmo que é uma mensagem de julgamento, né, ele mantém esse bom humor. All right, let's go back to chapter 1, verse 1. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 1. He is called Micah of Moresheth. Ele é chamado de Miqueias de Moresete. Now, Moresheth is a city in the hill country of Judah. Moresete é uma cidade em Judá. If you view the topography of Israel, Se você olhar a topografia de Israel, you have three distinct types of terrain. você tem três distintos tipos de terreno. On the west, you have the seacoast. No oeste, você tem a parte So you have- margeando o mar. You have plains. Então você tem mais um território mais plano. But in the center, Mas no meio, na região central, you have the mountains. você tem montanhas. And then on the east, E depois, mais para o leste, you have the valley, você tem um vale, the Jordan Valley. o Vale do Jordão. And they're very distinct E areas. são então áreas bem distintas. Well, Micah comes from a city in central Judah in the hill country. E Miqueias vem dessa cidade Moresete, que ficava nessas montanhas de Judá. Now, his city used to be very important because it guarded a key highway to Jerusalem. E essa cidade ela era muito importante porque ela ficava, ela guardava um lugar de passagem. And King Rehoboam actually made this a fortified defense center. E o rei Jeroboão, na verdade, fez desse lugar um lugar fortificado, né, para ajudar na segurança. Now, this city that was a defense center E was destroyed by Sennacherib. essa cidade, né, que era uma cidade tipo fortaleza, ela foi destruída por Sennacherib, Senaqueribe, the Assyrian king o rei da Assíria, who will attack and destroy Samaria, aquele que vai vir, né, e atacar e destruir a Samaria, the one who came and attacked Jerusalem. aquele que veio e atacou Jerusalém. And so it's very possible that Micah watched the destruction of his hometown. Então é bem provável que Miqueias assistiu, né, viu, testemunhou a destruição da sua cidade. So when Micah prophesied, it was a very difficult time politically. Quando Miqueias profetizou, na época era um momento bastante difícil, politicamente And falando, spiritually, e também espiritualmente falando. there's not much spiritual interest in true worship. Não há nesse momento muito interesse espiritual na verdadeira adoração a Deus. Time of great apostasy and Era hypocrisy. Era um tempo de grande apostasia e hipocrisia. In the South, people still worshipped God, No sul, as pessoas ainda adoravam a Deus, but it was just empty ritual. mas era simplesmente religiosidade.
and they didn't have a real relationship with God. E eles não tinham, na verdade, um relacionamento real com o seu Deus. And just in their treatment of one another, E da forma como eles tratavam um ao outro, they violated the basic tenets of the Mosaic covenant. eles violavam, né, o princípio básico da lei de Moisés. They didn't practice justice, Não praticavam a justiça, no loyal love, não existia amor leal, and in many cases they pursued idolatry. e em muitos casos eles perseguiam a idolatria. And this was in both north and south. E isso acontecia tanto no norte como no sul. At this time it's much worse in the north. E nesse momento é muito pior no norte. And politically things are getting very bad. Politicamente as coisas estão ficando bastante ruins. Ahaz entered into a covenant with Assyria. E Acaz havia feito uma aliança com a Síria. He didn't want them to attack, and so he said, "Okay, we will pay you tribute." Ele não queria que os assírios os atacassem, então ele combinou de pagar tributos a eles. When Sennacherib became king of E Assyria, quando Senaqueribe se tornou rei da Síria, Hezekiah was the king, Ezequias era o rei. and he and some other surrounding nations, they thought, we're going to break away from Assyria. E ele e algumas outras nações vizinhas, né, combinaram que eles iam se afastar da Síria. But that was a big mistake. Mas isso foi um grande erro. And Sennacherib actually did invade the southern kingdom, E Senaqueribe então invadiu o reino do sul and he captured 46 of Hezekiah's strongest cities. e ele então capturou 46 das cidades mais importantes de Ezequias, As well as a lot of smaller cities. assim como muitas outras cidades menores. And he also took hundreds of thousands into captivity. E ele levou centenas e milhares de pessoas cativas. So it's not a very happy time. Então não é um tempo muito gostoso. Also during this time there was a very important city in central in the hill country of Judah. E nesse tempo também havia uma outra cidade muito importante, né, nessa região montanhosa de Judá, A city called Lachish. uma cidade chamada Laquish. Sounds like something to eat. Parece um prato de comer, né? But Lachish was the second most important city in Judah next to E Jerusalem. Laquish era a segunda cidade mais importante em Judá, né, depois de Jerusalém. And Sennacherib came and destroyed Lachish. E Senaqueribe veio e ele destruiu também essa cidade de Laquish. And this was such a significant victory for him Isso foi uma vitória tão significativa para ele, that he commissioned a huge metal relief be made of the battle. e ele encomendou tipo uma grande pintura, né, feita de metal, esculpida no metal, representando a batalha que ele havia saído vitorioso. And you can find pictures of that on the internet. E você pode fuçar na internet e achar fotos disso. But it's very unpleasant. Mas não é muito agradável de It olhar. shows Jews going into captivity, Mostra os judeus indo como escravos but it shows many of them who have been impaled on a stake. e mostra muitos deles que foram enfincados numa estaca. People who are being skinned alive. Pessoas que estão sendo esfolados, vivos. And people having their heads cut off. E pessoas sendo decapitadas. And Micah's hometown was destroyed by Sennacherib also at this same time. E essa cidade natal de Miqueias, né, Moresete, foi destruída também pelos assírios. So Micah wants to show Judah what's going to come if they don't turn back to God. E Miqueias quer então alertar a Judá
que o que poderia acontecer se eles não se voltassem para Deus. So when Micah preached, his message was to Israel as a warning. E quando Miqueias então pregou, né, a sua mensagem era para Israel como uma alerta. When he actually wrote the book, this is primarily directed at Judah. Então, quando ele escreveu o livro, a princípio isso era direcionado para Judah? Yes. Para Judá, o sul. Okay. All right, so at the end of verse 1 it says, "This is the word which he saw concerning Samaria and Jerusalem." E no versículo 1 ele diz a palavra do Senhor. Desculpa, no final do versículo. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Okay, so we have the capitals of the two nations. Então nós temos a capital das duas nações. But he's really talking about the people in the capitals. Mas na verdade ele está se dirigindo às pessoas, né, dessas capitais. All right, verse 2. E no verso 2, you can read that. ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Okay, let the Lord God be witness against you. Então ele diz aqui que o Senhor seja testemunha contra vocês. Okay, there's going to be a court case. Então vai haver um julgamento numa corte. And God is going to give testimony against the two kingdoms. E Deus vai então testemunhar, né, contra esses dois reinos. And it says the Lord will do this from his holy temple. E diz aqui que o Senhor vai fazer isso do seu santo templo. So where's the Lord? Então onde está o Senhor? In his holy temple. Lá no seu santo templo. But Mas they have a big problem because he's not going to stay there. eles têm um grande problema porque ele não vai ficar lá. Verse 3, the Lord is coming out of his place. O versículo 3 diz: Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. He will come down and tread on the high places of the earth. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. And now we have this marvelous language. E agora temos esse linguajar maravilhoso. Mountains will melt under him. Debaixo dele os montes se Valleys derretem, will split like wax before the fire. como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio. Now this would get the attention of the people. Isso é para chamar a atenção das pessoas. Kings of the ancient world would frequently describe their exploits with such hyperbole. Os reis, né, da antiguidade geralmente descreviam as suas conquistas com essas hipérboles, né, essas palavras bonitas. Well, God's going to tread on the high places. E diz aqui que Deus Verse 3, he'll tread on the versículo high places. 3, né, ele desce e pisa os lugares altos da terra. These are the places the Israelites were forbidden to set up altars on. E esses lugares altos da terra, né, era aquele lugar que eles eram proibidos, né, de fazer os seus altares para But idolatria. that's just what they did in their worship of their false gods. Mas é exatamente isso que eles faziam, né, para adorar os seus falsos deuses nesses lugares altos. And what was the high place in Judah? It was Jerusalem. E qual era o lugar alto em Judá? Era Jerusalém. And it's called a high place here because they have ceased to worship the Lord God, and now they are worshiping false gods. E é chamado aqui de um lugar alto da terra porque eles pararam de adorar a Deus, o verdadeiro Deus, e estão adorando agora deuses falsos. And so God is going to take action to bring an end to that. E Deus então vai tomar uma atitude e ele vai colocar um fim nisso. So it's going to be for the transgression of Jacob, the sins of the house of Israel. Verse E 5. versículo 5, tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da nação de Israel. And then in verses 6 through 9 we have the condemnation of Samaria. E aí do versículo 6 ao 9 nós vamos ler da condenação contra Samaria. So
Here he tells about the judgment on the northern kingdom, and then the rest of the book mostly is going to deal with Judah. Então ele fala aqui, né, da condenação para o reino do norte, e depois basicamente o resto de todo o livro é voltado para Judá. All right, starting in verse 10, we have the condemnation of Jerusalem. E vemos no versículo 10, temos a condenação contra Jerusalém. So we see the approaching disaster. E vemos o desastre se aproximar. Now this section in verses 10 through 16. Essa seção aqui dos versículos 10 a 16, This is where Micah gets very creative with his language. é aqui que ele fica bastante criativo na forma como ele se expressa. And it's very difficult to bring this into our language. E é bastante difícil traduzir isso, né, para a nossa língua portuguesa. So in verse 10, tell it not in Gath, weep not at all. No versículo 10 diz: não contem isso em Gate e não chorem habitantes de Bet-Ofrá. Well, it was an old expression that essentially meant, don't tell my enemies what happened to me. Isso basicamente era uma expressão que queria dizer o seguinte: não conte aos meus inimigos o que aconteceu comigo. Okay. Now, then he talks about Beth-Afrah. E ele fala aqui dos habitantes de Bet-Ofrá. All right, Bet is house. Bet é casa Afrah is dust. e Ofrá é pó. So he says to the house of dust. Então ele diz para casa de pó. We're going to have a list of cities here, okay? Vamos ver aqui uma lista de várias cidades. Okay. He says to the house of dust, roll yourself in the dust. E ele diz assim para casa de pó, revolvam-se no pó. It's like saying you better start mourning because you're going to go into captivity. Ele está dizendo, é melhor vocês começarem a sentir remorso porque vocês vão ser levados cativos. And then we have, pass by a naked shame, you inhabitant of Shaphir. E diz no 11, saiam nus e cobertos de vergonha vocês que moram em Safir. Well, Shaphir means pleasant. Safir significa prazeroso. So the pleasant town, Então a cidade prazerosa, you're going to go naked. You're going to be humiliated. vocês vão estar nus e serão envergonhados. The inhabitant of Zanan does not go out. Os habitantes de Zanã não sairão de sua cidade. Well, Zanah does mean to go out. E Zanã significa sair. But he says you're going out, okay? You're going to go out in captivity. E ele está dizendo basicamente, vocês vão sair mesmo, vocês vão sair cativos. Beth Ezel mourns. E ele diz, Bet-Ezel está em prantos. Beth Ezel means foundation of the house. Bet-Ezel, Bet é a casa, né? E Ezel é a fundação. Então a fundação da casa. But he says your place to stand is taken away from you. Diz então foi-lhe tirada a proteção. So you have this name that means foundation. Então você tem esse nome que significa, né, a fundação da casa. He says you're not going to have any place to stand. E ele está basicamente dizendo você não vai ter fundação nenhuma para se sustentar. And then we have Maroth. E aí temos a cidade Marote. The inhabitant of Maroth pined for good. Os que vivem em Marote se contorcem de dor. Maroth is a word that means bitter. Marote o significado de Marote é amargo. And so they are longing for good things. Então eles estão, diz o versículo, aguardando o alívio. And then we have Lachish. E aí nós temos a cidade Laquis.
And so disaster came down from the Lord to the gate of Jerusalem. Okay. Oh, inhabitant of Lachish, Habitantes de Laquis, harness the chariot to the swift steeds. atrelem aos carros as parelhas de cavalos. So Lachish means horses. Laquis significa cavalos. So horses town. Então seria como a cidade dos cavalos. He says you need to hitch up your horses Ele diz que vocês têm que preparar os seus cavalos, because judgment is coming. porque o juízo está chegando. Now it says she was the beginning of sin to the daughter of Zion. Diz ali, vocês foram o início do pecado da cidade de Sião. For the transgressions of evil or Israel were found in you. Pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. What were the transgressions of Israel? Quais foram as transgressões de Israel? Idolatry. Idolatria. See, Lachish is in the southern kingdom. Veja, Laquis, ficava no Reino do Sul. But he says now the transgressions from the north, you embraced those. E ele está dizendo agora a transgressão do norte, vocês aqui no sul abraçaram a mesma coisa. Therefore you shall give presents to Moresheth Gath. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete Gat. Well, Moresheth, here it means betrothed, engaged. Moresete significa aquilo que está engajado. And so they've been engaged, but they're going to give gifts to the king of Assyria. E eles estavam engajados, mas eles vão dar presentes ao rei da Síria. And then the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel. E a cidade de Achzib se revelará enganosa aos reis de Israel. Achzib is a word for, it means to lie or to deceive. Achzib significa aquele que mente, ou aquele que engana. And so the inhabitants of deceitful town Então esses habitantes dessa cidade enganosa are going to be deceitful to the kings who have depended on her. vão ser enganosos, aos reis de Israel. Okay, and Mareshah, Depois a cidade de Maressá, versículo 15. this word means possession. Maressá significa possessão. And so the ones that lived in possession city Então aqueles que viviam nessa cidade de possessão are going to be possessed by the king of Assyria. vão ser possuídos pelo rei da Síria. And then we have Adullam. E aí nós temos Adulão. Adullam means justice to the people. Adulão significa justiça ao povo. And so they're going to get what they deserve. Então eles vão receber a justiça que merecem. All right, so Sennacherib is going to come in and he's going to destroy these cities. Então Senaqueribe vai vir e ele vai destruir essas cidades todas. Now he actually came to Jerusalem E na verdade ele veio até Jerusalém and he was intent on destroying it, e a intenção dele era destruir Jerusalém, but Hezekiah prayed mas Ezequias orou and the Lord killed the entire Assyrian army. e Deus destruiu o exército inteiro da Síria. And so then the Assyrians that survived went home. E aí os assírios sobreviventes viraram e foram para casa, voltaram para casa. Okay. So now we have a lamentation in verse 16. E aí encontramos agora no versículo 16 uma lamentação. Because he just said, okay, these cities are going to be destroyed. Ele acabou de dizer que essas cidades seriam destruídas. Make yourself bald and cut off your hair. Raspem a sua cabeça em pranto. This was to show
humility. Isso era para mostrar a humilhação deles. They're humbling themselves before the Lord. Eles estão se humilhando diante de Deus. And he said, do this because of your precious children. E ele fala para fazer, né, isso por causa dos seus filhos. Enlarge your baldness like an eagle. Fiquem calvos como a águia. When you looked at the eagle from a distance, it looked like it didn't have any hair or feathers on the top of its head. Quando você olha para uma águia, né, à distância, você parece que ela não tem pelo, né, na cabeça. Ela é calva. And he said, you ought to do this for your children because they will go from you into captivity. E ele fala que vocês devem fazer isso por causa dos seus filhos, né, pois serão tirados de vocês e levados para o exílio. Okay. Well, this is a good place to stop, and when we come back, we'll go to chapter 2. É um lugar, um momento bom para nós fazermos intervalo. Quando voltarmos, olharemos o capítulo 2. 15 minutos de intervalo, tá bom? Então, 5